Graça e paz, gente querida, povo de Deus. Como vocês estão? Tudo bem? Você, minha irmã preciosa, está bem? Crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo? E você, meu irmão amado, como você está? Como está o teu espírito, o teu homem interior? Se você tem entendido o Evangelho da graça de Deus, eu tenho certeza que esse homem interior, esse homem incorruptível, está bem. E é uma alegria poder chegar até você através desta live. Como sempre digo, com aquele objetivo firme aqui no meu coração: alcançar você com a infalível palavra do Evangelho da graça de Deus. Como o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, nós falamos muito isso. Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Então, como Paulo enxergava o Evangelho? Você tem que entender que Paulo conhecia todo o Velho Testamento. Paulo cumpria o Velho Testamento. Ele era fariseu. Ele entendia tudo sobre o Velho Testamento. Então a mentalidade dele é uma mentalidade que conhece tudo do Velho Testamento. Mas ele não fala que a velha aliança, que a lei é o poder de Deus. Ele fala: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus direcionado a quê? A salvação de todo aquele que acredita. E ele diz outra coisa importante: a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, de fé em fé, uma fé crescente pelo conhecimento. E depois ele diz que o justo, aquele que foi justificado por Jesus Cristo, ele vai viver como? Pela fé do apóstolo, pela fé do pastor, pela fé da missionária, pela fé do revelador? Não. Ele vai viver por meio da sua própria fé. Eu tenho o grande privilégio de trazer este leitinho para você, este arroz com feijão que é o Evangelho da graça de Deus, porque eu sei que a cada dia que você for ouvindo e mastigando e memorizando, isso com muita paciência, cada dia que você for ouvindo a respeito do Evangelho, compreendendo, esta palavra vai caindo lá no teu espírito, vai despertando o teu espírito para a verdade. A cada dia que isso for acontecendo, o teu homem interior vai crescendo, vai amadurecendo, vai saindo do sono da religião, do sono do falso evangelho, e entrando numa nova condição de conhecimento, entrando no conhecimento do Evangelho da graça de Deus, Evangelho de liberdade, de alegria, de regozijo, Evangelho que lhe dá convicção de que você é salvo realmente. E nunca vai perder a salvação. Este é o objetivo do meu coração, é que você alcance isso cada vez mais, que você conheça isso cada vez mais, que você entenda que a velha aliança acabou na cruz, o Evangelho começa da cruz para frente, e o Evangelho é a revelação de tudo aquilo que Cristo fez na cruz por cada um de nós, e nos é dado gratuitamente. Essa é a sede do meu coração, que você coma esse alimento cada dia mais e cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim eu me torno um colaborador, um cooperador do teu crescimento espiritual. Mas vamos à palavra de hoje.
Estou aqui com a Bíblia aberta em João, capítulo de número 10. E quero ler aqui versículo 22 até o 30. Então preste bastante atenção. João, capítulo 10, versículos 22 a 30. Diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-o, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixa a mente suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, não credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, quem as me deu, é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém poderá arrebatar. Eu e o Pai somos um. Olha que coisa interessante, preste muita atenção. Jesus está rodeado de judeus e estão interpelando ele, dizendo: até quando você vai nos deixar a alma em suspenso? Fale abertamente, você é o Cristo ou não? E Jesus disse: olha, eu tenho feito tanta obra que testificam a meu respeito, obras que meu Pai me enviou a fazer. E depois no versículo 26 ele diz: mas vocês não acreditam. Sabe por que vocês não acreditam? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Olha que coisa interessante. Jesus faz uma divisão aqui. Ele está dizendo para um povo que não acredita nele. Por que não acredita? Porque não são as ovelhas dele. Então você poderia perguntar: pastor, então quer dizer que existe um povo que não é ovelha e não vai acreditar, e outro povo que é ovelha e vai acreditar? É isso que eu estou dizendo. Existe um povo que não pertence a Jesus Cristo, um povo que não é ovelha, e este povo não vai acreditar no Evangelho, não vai acreditar em Jesus Cristo. Eles sempre serão contra ao Evangelho da graça de Deus. Mas em compensação existe um povo que Jesus diz que são as minhas ovelhas. Vou ler o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. As minhas ovelhas, ele diz, ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Então ele está dizendo que as ovelhas dele, o povo dele verdadeiro, as ovelhas verdadeiras vão ouvir a voz dele. E elas vão segui-lo. E essa é a questão. O que é a voz de Jesus? Aonde está a voz de Jesus? A voz de Jesus está lá no Velho Testamento? Faço uma pergunta para você pensar. A voz de Jesus, ela veio através da lei? Pergunto para você pensar, deixa essa interrogação. E a pergunta de novo, eu repito, o que é a voz de Jesus? Aonde está a fala de Jesus? Se ele disse que as ovelhas verdadeiras vão ouvir a voz e vão segui-lo, isso é infalível. Então as ovelhas verdadeiras vão identificar a voz de Jesus. Mas aonde está a voz de Jesus?
como é que eu vou compreender a voz de Jesus? O que é verdadeiramente a voz de Jesus? Pregar o Velho Testamento é a voz de Jesus? Não é. Contar as histórias do Velho Testamento é a voz de Jesus? Não é. Então, para te responder isso, deixa eu aqui abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 1, que é uma carta que define claramente, desde o capítulo 1, versículo 1, o que é a voz de Jesus. Então, Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Então preste muita atenção nisso que eu vou te dizer. Eu já falei isso em pregações passadas. Mas quem sabe você tenha mais clareza a respeito disso que eu vou dizer agora. Então, repare bem. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Quem são os hebreus aqui? São os judeus que nasceram debaixo da lei, que viviam debaixo da lei, que obedecem à religião nacional, que é o judaísmo. Então muitos deles estão vindo ouvir o Evangelho. Estão vindo para o Evangelho. Eles trazem toda aquela carga do Velho Testamento, aquela carga da lei, aquela carga da velha aliança. Estão vindo para o Evangelho. Então o escritor de Hebreus, que é Paulo, ele conhece tudo do Velho Testamento e ele vai escrever esta carta para esta gente que nasceu debaixo da lei, estão vindo para o Evangelho, vai ajudá-los no período de transição, a sair da lei e vir para a graça, a sair do judaísmo para vir para o cristianismo. Então é para essa gente que o escritor de Hebreus está tendo esta fala. Então, versículo 1, preste muita atenção. Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aqui está uma grande separação, uma grande divisão de entendimento. Então, olha que ele fala no versículo 1, havendo Deus em outro tempo. Como que Deus falou em outro tempo? Muitas vezes, e falou de muitas maneiras. Para quem? Aos pais. Quem são os pais que Paulo tem em mente aqui? São todas aquelas pessoas do Velho Testamento. Então o que Paulo está dizendo? O que o escritor de Hebreus está dizendo? Que Deus falou de muitas maneiras e muitas vezes para aquele pessoal da velha aliança que são os pais. Deus falou de muitas maneiras e muitas vezes pelos profetas. Então o que isso nos leva a entender? Que tudo aquilo que os profetas profetizaram, todos aqueles profetas da velha aliança, aquela fala dele foi para aquele povo do Velho Testamento. Aquela fala que todos os profetas tiveram, que os patriarcas tiveram, Deus falou para o povo da velha aliança. Foi uma fala para o povo daquele tempo, para a mentalidade daquele tempo. Havendo Deus em outro tempo falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então Deus falou com aquela gente toda da velha aliança, usou muitas maneiras para falar. Ele usou quem para falar? Os profetas do Velho Testamento, a voz que veio para aquele povo judeu, para aquele tempo, e Deus falou de muitas maneiras. A voz destes profetas foram para aquele povo. Aquilo que eles profetizaram foi para aquele povo, aos pais. A voz deles não foi para nós. A igreja nem existia no Velho Testamento. A igreja vem existir depois da cruz, depois da morte e ressurreição de Jesus. Então aquela voz,
A forma que Deus falou muitas vezes, o pessoal do Velho Testamento, foi tudo aquilo que foi profetizado para aquele povo naquele tempo. Agora olha o versículo 2, ele muda totalmente o rumo. Ele diz, nestes últimos dias Deus muda a voz. Deus vem falar de outra maneira. Deus agora não está falando mais através dos profetas. Deus não está falando mais através daqueles patriarcas e toda aquela coisa do Velho Testamento. Agora, nos últimos tempos, Deus muda a forma de falar e Ele vem falar através de uma pessoa, uma voz totalmente diferente. Lembrando a você que nós estamos nesta pergunta, o que é a voz de Jesus? Aonde está a voz de Jesus que as ovelhas dele vão ouvir? Então, versículo 2. Nos últimos dias nos falou pelo Filho. Como que Deus vem falar nos últimos dias? Os últimos dias eles começam desde quando Jesus morreu e ressuscitou, daí para frente até os dias de hoje. Qual a forma que Deus usa agora para falar nos últimos dias? Que é a voz de Jesus. Ele não está usando mais os profetas. Não está usando aquela fala da velha aliança. Ele vem falar de uma outra forma, através de uma única pessoa. Através de quem? Nesses últimos dias, ele vem nos falar através do Filho, que é Jesus Cristo. Quem é este Filho? É o herdeiro de todas as coisas, é aquele que criou o nosso universo. Então, versículo 1, Deus falou de muitas formas e muitas maneiras para o pessoal do Velho Testamento através dos profetas. Para eles, é a voz para eles, não para a igreja. Mas nos últimos dias, onde nós estamos vivendo, Deus agora muda a forma de falar. Ele fala através de uma pessoa que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vem falar nos últimos dias pelo Filho, que é o herdeiro de todas as coisas e é o Criador do universo. Então eu começo a perceber aí. Então, peraí. Se a voz de Jesus não está na velha aliança, ele falou que as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz, e o texto está dizendo que ele vem falar nos últimos dias, significa que a voz dos últimos dias é outra coisa, não é aquilo que foi falado lá na velha aliança. Exatamente isso. A voz de Jesus é uma outra coisa, é um outro ensino, que daqui a pouquinho nós já vamos chegar nele. Então, vamos lá para a velha aliança, porque Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então vamos ver como Deus falou. Eu peguei aqui 3 ilustrações do Velho Testamento, para ver como Deus falou lá e nunca falou nada disso na nova aliança. Então vamos lá, Êxodo, capítulo de número 3, vamos lá em Êxodo, capítulo de número 3, nós vamos ver como Deus falou com Moisés. Você conhece a história de Moisés, mas Êxodo, capítulo 3, vamos lá, versículo 1, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo, irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queimava. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te achegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temia olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento.
Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, como foi o chamamento de Moisés? Moisés já tinha matado o egípcio, fugido para aquela terra, estava apacentando o rebanho do seu sogro, e Deus foi falar com Moisés, apareceu lá numa sarça e do meio da sarça falou com Moisés. Agora eu te pergunto, esse texto é para mim, esse texto é para você? Esta forma foi a forma que Deus quis falar com Moisés naquele tempo. E comissionar Moisés para aquela grande obra que você já sabe, já aprendeu, que foi a libertação do povo de Israel da terra do Egito. Como é que Deus falou? Deus aparece no meio de uma sarça, vem aquela voz e fala com Moisés. E comissiona Moisés para aquela grande obra. Essa voz veio para mim? Essa voz veio para você? É bonito isso que aconteceu? Claro! Mas essa voz, esse chamamento de Moisés não tem nada a ver com o Evangelho da Graça de Deus. Não tem nada a ver comigo e com você hoje. Não posso pegar esse texto, levar lá para o Novo Testamento, fazer a campanha da sarça. Eu já vi isso, um certo apóstolo aqui em São Paulo arrumou uma toceira de mato assim seca, e pôs lá no altar, né? E falou que era a mesma sarça que havia ardido lá, e arder para quem desse uma oferta. Você entende quando eu falo assim? E viesse tocar na sarça milagrosa. Olha que coisa fora da palavra. Essa sarça que Deus utilizou para falar com Moisés não tem nada a ver comigo, com você, não é evangelho. Jesus ainda viria milhares de anos depois. Isso aqui é uma coisa lá da velha aliança. A lei nesse tempo nem existia ainda. Deus falou com Moisés. Qual o versículo que nós estamos? Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então Deus falou com Moisés. Moisés é um desses pai que está dito lá no versículo 1 de Hebreus. Então esse texto aqui, Deus falou com Moisés, mas Deus nunca mais usou uma sarça para falar com ninguém. Foi uma forma que ele usou para falar com Moisés. E falou. Esta foi a maneira de Deus falar com Moisés. Vamos para outro texto, para não ficar tão longo assim. Vamos lá para Josué. Josué capítulo 1. Quanto que eu preguei esse texto sem entendimento do Evangelho da Graça de Deus. E você vai ver hoje que esse chamado de Josué não tem nada a ver comigo e com você. Era um chamado dele para o povo judeu. Então Josué capítulo 1 eu gosto de ler bastante. Então presta atenção. Josué 1:1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, a uma terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui assim com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Sê forte, Josué, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Repare bem, segundo toda a lei
que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do que? Deste livro da lei. Do que? Deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha, para Josué, para Moisés apareceu uma sarça. Para Josué, no chamado de Josué, Deus não usou a sarça, Deus falou com ele diretamente, né? O que Deus disse? Olha, Josué, meu servo Moisés morreu, agora você vai assumir a liderança da nação. Entende? Então você vai ter que entrar nessa terra prometida. Então presta atenção, essa terra prometida aqui era uma coisa física, era terra mesmo, aquele lugar que havia sido prometido para Abraão, Isaac e Jacó. Era terra física. Agora eu pergunto para você, para nós não existe nenhuma terra prometida. Esse texto aqui é bonito, mas o que tem a ver comigo e com você? Não sou eu que vou entrar na terra prometida. Nós não somos judeus, para nós não existe terra prometida. A terra prometida aqui é uma coisa física. É um limite territorial que Deus havia prometido para Abraão, que os seus descendentes iriam viver lá. Mas não tem nada a ver comigo, com você. Jesus vai morrer aqui na cruz milhares de anos depois. O evangelho ainda não foi revelado. Então eu pegar esse texto e ficar pregando para a igreja, olha, você tem que fazer tudo quanto está escrito na lei. Seja forte, seja corajoso, você vai entrar na terra prometida. Não tem nada a ver com a igreja isso. É um texto bonito. Quando eu não entendi o evangelho da graça de Deus, eu preguei muito isso aqui. Seja forte, você vai onde pôr a planta do pé, é o lugar que eu tenho dado, você vai pôr a planta do pé, toma posse, né? E eu falava sem entendimento, olha, procura guardar tudo quanto está escrito no livro da lei, sem entender nada. Vamos continuar a leitura. Quanto que eu falei isso? Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Josué, seja forte e corajoso. Você vai fazer esse povo herdar a terra que sob juramento prometi aos teus pais. Quando Deus prometeu a terra para Abraão, Isaac e Jacó, Ele está prometendo para aquele povo, está prometendo para o povo judeu que saiu de Abraão, Isaac e Jacó. Terra física não tem nada a ver comigo, nada a ver com você, é uma promessa feita para os judeus. Você entende o que eu estou dizendo? Não é Novo Testamento, é bonito, mas não é Novo Testamento. Vou ler de novo o versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob o juramento prometido aos seus pais. Então somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer. Presta atenção. Fazia pouco tempo que a lei foi dada por intermédio de Moisés. O que Deus está falando com Josué? Ser forte e corajoso, você vai ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. A lei acabara de ser dada há pouco tempo. Deus está dizendo para Josué, você tem que ser forte e corajoso para fazer tudo que foi dado na lei através de Moisés. Isso não tem nada a ver com a gente. Essa lei foi dada para o povo judeu, não para nós. Isso não tem nada a ver com o Novo Testamento, com a Nova Aliança. Lembrando a você isso, onde está a voz de Jesus? Isso aqui é voz de Jesus? Foi Deus que falou? Falou. Essa foi a forma que Deus falou para Josué. Mas isso aqui não é a voz de Jesus, mas é a Bíblia, sim, inspirada por Deus, a fala de Deus para Josué, ordenando que ele faça tudo quanto está escrito na lei, que acabara de ser dada por Deus através de Moisés. Mas isso não é para mim, isso não é para você. Olha lá, vou ler de novo. Então somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Não tinha que se desviar da lei.
nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha lá, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita no livro da lei dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Qual era a orientação de Deus para Josué? Meditar no livro da lei, cumprir o livro da lei, meditar no livro da lei dia e noite, fazer o que estava escrito. Olha nós lá em Romanos 10,4, fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Tudo isso que Deus falou com Moisés foi a voz de Deus, lembra bem. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras e de muitas formas aos pais pelos profetas. Nos últimos dias a voz veio diferente, veio por uma única pessoa, pelo Filho, que é o herdeiro de todas as coisas. Então essa voz aqui foi a voz de Deus. Deus falou de muitas maneiras e de muitas formas, falou com Josué, mas isso é a voz de Deus para Josué, não para mim e para você. Deus falou para Josué diferente da forma que falou para Moisés. Deus falou de muitas formas lá na velha aliança, que não serve para nós hoje. Para nós hoje, Deus falou pelo Filho. E o fim da lei é Cristo. Então, essa ordenança para que Josué cumprisse toda a lei, isso aqui é dado para Josué, não para nós. É inspirado por Deus? Mas não para nós. Vamos ver outra forma que Deus falou na velha aliança. Vamos ali para Juízes, capítulo de número 6. Vamos lá. O que é esse capítulo 6? Deixa eu ler primeiro, vamos lá. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso? Porque o que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te mandei eu? Então lhe disse: ah, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal que tu és o Senhor que fala comigo. E aí você já sabe a história de Gideão. Você vê que tem até os 300 de Gideão. Com 300 homens ele conseguiu vencer os medianitas. Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. O próprio Deus os entregou na mão dos medianitas porque eles foram desobedientes. Essa era a forma que Deus agia na velha aliança. Depois de um tempo de sofrimento, Deus vai falar com Gideão. Falou diferente da forma que falou com Josué. Não falou nada a respeito da lei para Gideão. Mas foi a voz de Deus para Gideão? Foi. E chamou Gideão. Gideão está oprimido, incrédulo, malhando trigo num lugar que se espremia uva, não era lugar de malhar trigo. E chamou e tentou animá-lo, né? E você conhece a história. E quantas campanhas, olha, você pode ver que tem carnê de Gideão, tem tanta coisa que se fizeram em nome desse texto do Velho Testamento, que não tem nada a ver com a nova aliança. É a voz de Deus para Gideão? É. Deus falou com Gideão? Falou. Quem é que está debaixo dos domínios dos medianitas? Não sou eu, não é você, a igreja nem existia nesse tempo. O que Gideão entendia do Novo Testamento, da morte de Cristo na cruz, da nova aliança,
do que Paulo escreveu, ele não sabia nada. Isso iria acontecer milhares de anos depois desse acontecimento bíblico. O que Gideão tem na cabeça? Preciso livrar o povo de Israel dos medianitas. Só isso. Nada mais. Gideão não conhece nada a respeito do sangue de Jesus. Não conhece nada a respeito da ressurreição de Jesus. É um texto bíblico inspirado por Deus, mas é claro. Mas não tem nada a ver. Lembra que nós estamos naquela pergunta: o que é a voz de Jesus? As verdadeiras ovelhas vão ouvir a voz. O que não é ovelha não vai ouvir. Mas as ovelhas vão ouvir. Isso aqui não é a voz de Jesus, é a voz de Deus, claro. A voz de Deus para Gideão naquele tempo, para libertar o povo. Agora, o que o sistema faz hoje? É carnê de Gideão, é reunião de Gideão. Quanta coisa é dada, posta no nome de Gideão, tentando trazer isso para o Novo Testamento, que não tem nada a ver com o Evangelho da graça de Deus. Mas Deus falou, o que diz em Hebreus 1? Havendo Deus em outro tempo falado aos pais. E olha, Gideão é um dos pais. Deus falou aos pais de muitas maneiras e muitas vezes pelos profetas. A voz de Deus para aquele tempo foi os profetas que falaram. Jesus não teve voz de Deus para aquele tempo. A voz de Jesus vem depois da cruz. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, então Deus falou aqui para Gideão, falou. Mas isso não é a voz de Deus para nós hoje. Eu sei que não entende isso, vai falar, nossa, não, mas vai entender. Deus nunca mais pediu essa mesma coisa que pediu para Gideão, para quem quer que fosse da Bíblia. Porque era um momento específico que eles estavam passando. Isso aqui não é o Evangelho da graça de Deus, nem Evangelho é. Você entende isso? E Deus falou através daquela rocha no deserto que Moisés feriu e saiu água. E Deus falou muitas vezes pela coluna de nuvem à noite, pela coluna de fogo à noite, pela nuvem durante o dia. E Deus falou de muitas maneiras, falou com Jeremias, com Isaías, falou com Davi. Deus usou muitas formas para falar com aquele povo do Velho Testamento. Mas aquela voz do Velho Testamento que Deus usou foi para aquele povo. Você tem que saber separar isso. Se você não saber separar isso, se você não souber separar isso, você não entende o Evangelho da graça de Deus. Você acha que o Evangelho é a Bíblia toda. Agora, nos últimos dias, o que são os últimos dias? Os últimos dias começam na mentalidade de Paulo. Começa com a vinda de Cristo ao mundo, sua morte e ressurreição. Daí para frente, você pode interpretar os últimos dias. Lembrando isso, que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos para Deus. Deus não está restrito aqui no nosso tempo. Nós estamos vivendo na coisa que se chama tempo. Mas Deus está na eternidade, além do tempo. Então o tempo só serve para nós. Então para nós um dia, um ano, às vezes é 1/1000 de segundo para Deus. Para nós, 100 anos, às vezes é 1/1000 de segundo, vamos dizer assim, no tempo de Deus. Então para nós 2000 anos é uma coisa longa. Mas para Deus pode ser 1 minuto. Para Deus pode ser 30 segundos. Para Deus pode ser 10 segundos. Porque Ele não está limitado ao tempo. A eternidade é uma coisa muito além do tempo. Não se conta em minutos e segundos como contamos o nosso tempo. Então os últimos dias começam da morte e ressurreição de Jesus Cristo para frente. O nascimento da igreja. Agora voltemos a Hebreus, vamos lá, Hebreus de novo, eu quero ler com calma, sem pressa. Levando em consideração isso, queridos, eu não tenho nenhum interesse em ser alguma coisa, entenda isso. Eu não tenho interesse de ser apóstolo e dizer que Deus só revela coisa para mim.
Se você quer saber, na minha opinião, nem existe apóstolos nos dias de hoje. Porque os apóstolos, eles trouxeram o fundamento, principalmente o apóstolo Paulo, trouxe o fundamento, a coisa que estava oculta e foi revelada. Está escrito. O que esses nossos apóstolos trazem de novo nos dias de hoje? Não trazem nada, já está tudo escrito. Paulo já escreveu as suas cartas, não tem nada de novo. Então, na minha forma de ver, nem existe apóstolos no nosso tempo. Nem existe isso. Né? Nem existe. Apóstolo para mim nem existe. Eu não tenho nenhum interesse de nada. A não ser que você entenda esse leitinho, essa mamadeirinha que eu estou te dando. Esse é o meu interesse. Não tem interesse financeiro. Não tem interesse em nada dessas coisas. O meu interesse é que você entenda isso. Tá bem claro? Então vamos lá, Hebreus. Vamos ler de novo onde nós começamos para depois tentar esclarecer o que é a voz de Jesus. Você tem que ter paciência. Hebreus 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus em outro tempo falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Acabamos de ler 3 formas que Deus falou no Velho Testamento. Então no Velho Testamento Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, como aos pais, para aquele povo da velha aliança. E qual foi a voz de Deus para aquele povo? Através dos profetas. Moisés foi profeta, Davi foi profeta, Isaías foi profeta, Gideão foi um profeta, Josué foi um profeta. Foi a forma que Deus falou para aquele povo de muitas maneiras, a voz de Deus para aquele povo, para aquele, não para nós. Mas e nos últimos dias? Como que Deus fala hoje? Aquela voz de Deus do Velho Testamento acabou. É inadmissível uma igreja que se fala evangélica só pregar Velho Testamento. É inadmissível uma igreja que se diz evangélica viver guardando sábado e achar que só eles são certos. É inadmissível uma igreja que se diz evangélica viver fazendo campanha só com os personagens do Velho Testamento. Eles só pregam o Velho Testamento, eles não passaram pela cruz ainda. É inadmissível. Isso cria um véu, isso escraviza as pessoas, isso deixa as pessoas se tornarem massa de manobra na mão dessa gente. Ih, foi um pouco brabo agora, hein? Mas como é que vem a voz de Deus nos últimos dias? O texto diz que Deus agora nos últimos dias usa uma pessoa só. É o Filho. Quem é o Filho? É o Verbo que se fez carne. É Deus que se fez homem. Essa é a voz de Deus para a nova aliança, para nós nos últimos dias. Aquela voz de Deus para o Velho Testamento acabou ali. Não passou pela cruz, na cruz tudo acabou. Então, qual é a voz de Jesus? Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Então, quando começa a voz de Jesus realmente, né? Alguém diria assim: Mateus, Marcos, Lucas e João. Sim, Jesus falou muitas coisas ali em Mateus, Marcos, Lucas e João até a cruz. Mas Jesus nunca pregou o evangelho da graça de Deus. Ainda que na tua Bíblia está lá evangelho de João, aquilo não é evangelho. O evangelho começa depois da cruz, depois da morte e ressurreição de Jesus. O evangelho se revela nas cartas do apóstolo Paulo. Jesus ali, em Mateus, Marcos, Lucas e João, antes da cruz, ele é um judeu, está cumprindo a lei. Leia Gálatas 4. Ao se cumprirem a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nasceu debaixo da lei. Então Cristo nasceu debaixo da lei, por quê? Porque ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei no nosso lugar e remover a lei, estabelecer com o seu sangue uma nova e eterna aliança. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho, é um judeu, Deus em forma de homem como judeu, cumprindo a lei, obedecendo a lei, sendo perfeito em tudo que fazia. Ele vai ser o último sacrifício da lei e na cruz vai acabar. Então Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho. Tem coisas muito bonitas. Jesus curou, expulsou demônio, amou as pessoas, multiplicou o pão, mas não é evangelho.
Ele veio cumprir a lei, é um judeu, Deus em forma de homem, cumprindo a lei. E tudo isso foi importante, importantíssimo, que se culminou com a morte dele na cruz e o sangue dele derramado. Onde começa o Evangelho? Você quer entender o que é Evangelho? Primeiro você tem que entender carta de Paulo aos Romanos. Quer entender o Evangelho? Evangelho não é isso, receba a bênção, receba a vitória, campanha da prosperidade. Você vai dar a volta por cima, você está desempregado, vem na igreja, passa óleo na tua carteira de trabalho. Evangelho não é ficar distribuindo rosa, orada, não é dar água ungida para ninguém. Isso não é evangelho, isso aí é uma feitiçaria, uma macumba disfarçada. Evangelho não é, olha, você tem problema, vem aqui que vai ser resolvido. Entende? Isso aí é o falso evangelho que atrai multidões e elas se tornam pessoas exploradas dentro da igreja. Isso aí não é evangelho falar que a pessoa vai ter trabalho, vai ser curada disso, que a família toda vai se converter. Não, isso não é evangelho. Você quer entender o evangelho? Precisa compreender carta de Paulo aos Romanos. Ali você vai entender o que é evangelho. Então, tem que haver essa divisão. O evangelho começa de Romanos. Para você entender, vai ter que entender as cartas de Paulo. Então, como identificar a voz de Jesus? Reconhecendo o evangelho da graça de Deus. Vamos ver como tudo começou. Vamos lá, Atos capítulo 9. Quando se fala de evangelho, eu não posso deixar de falar do apóstolo Paulo. Talvez você já tenha cansado de me ouvir falar do apóstolo Paulo, mas eu vou falar muito, porque ele é o nosso verdadeiro apóstolo, o que trouxe revelação do evangelho da graça de Deus. Toda a revelação do evangelho da graça de Deus está nas cartas de Paulo. Ninguém vai acrescentar nada. Quando alguém começa a ir além das cartas de Paulo, começa a desvirtuar de um monte de coisa, aí você vai ver no que dá. Você já sabe no que dá, você deve ter visto e ouvido no que dá. Mas aqui no capítulo 9 de Atos, onde tudo começou, Saulo, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, porque ali te dirão o que te convém fazer. Os companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e bebeu. Repare bem, Paulo está enfurecido contra a igreja de Deus. Ele pede cartas de autorização, ele vai para Damasco. E se ele encontrasse alguns que criam em Jesus lá nas sinagogas de Damasco, ele iria prender estas pessoas e trazê-las presas a Jerusalém. Ele é um judeuzão, desculpe o termo, ferrado, brabo, nervoso com esse negócio de evangelho, de Jesus. Ele acha que evangelho e Jesus é uma mentira, uma seita, que estava trazendo perturbação para a sua religião. Então ele quer acabar com aquilo ali. E ele vai em direção a Damasco com aquele furor no seu coração. Versículo 3. Seguindo ele estrada fora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele está indo para Damasco, de repente, olha, presta atenção. Isso que é uma revelação. Paulo não está buscando a Deus, ele não acredita em Jesus Cristo, ele não está arrependido dos pecados, ele não está diante de um auditório
Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Olha, não, ele não tem esse cenário desses nenhum. Ele está lá com o coração firmado. Eu vou chegar lá, se eu achar alguém, eu trago preso. Essas pessoas estão perturbando a minha religião. Ele não está arrependido. Não tem uma música de fundo lá, aquela música para a pessoa chorar e levantar a mão. Eu quero aceitar Jesus e vir na frente. Se você for procurar no Novo Testamento, nunca ninguém fez apelo para alguém aceitar Jesus. Procura se está escrito. Mas nesse falso evangelho canta aquela música de fundo, é feito todo um trabalho emocional para a pessoa sair do lugar, vir na frente, é tudo feito uma coisa religiosa, né? Que no fim não dá em nada, leva a pessoa a chorar, se emocionar, mas não há encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Então Paulo não está em ambiente assim, ele está no meio de uma estrada, de repente brilha ao redor dele uma luz do céu, que diz para ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Imagine o nó que deu na cabeça dele. Paulo está perseguindo os cristãos, e essa voz fala que está perseguindo ele, uma coisa inédita, de arrepiar, uma coisa de outro mundo. Ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: olha, presta atenção, eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando Paulo ouviu isso, deve ter dado um tremor no seu espírito, um tremor no seu coração. Imediatamente deve ter vindo na mente dele toda a sua religião que ele estava fazendo, a morte de Estevão, tudo que ele estava enfurecido, que ele achava que era errado. Deve ter vindo a imagem do sacerdote, do sacrifício, todo aquele conhecimento da lei, mas de repente veio um conhecimento que destruiu tudo aquilo, que provou para ele que tudo aquilo que ele cria não era verdade. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali naquele lugar Jesus se revelou a ele. Você entende isso? O que é uma revelação? É Deus mostrar os seus desígnios de uma forma que não existe colaboração humana, não existe forcinha humana, nem a mente humana pode compreender. Quando ele revela, é uma coisa tão sobrenatural que não tem participação do homem, a não ser receber aquilo que foi revelado por ele. E ali, em caminho de Damasco, começou o entendimento de Paulo ser aberto. Ele descobriu que Jesus Cristo era verdadeiro. Ele descobriu que tudo aquilo era verdade, que Jesus Cristo era real, que ele estava contra Jesus Cristo, que aquele judaísmo e aquele conhecimento todo que ele tinha não serviu para nada. Ele descobriu uma nova dimensão, mas ele não aprendeu tudo isso em um minuto, instantaneamente. Lembrando a você que nós estamos dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu dou a vida eterna. Então, onde está a voz de Jesus? Nós estamos trabalhando para chegar nisso. Agora vamos ver o que o próprio Paulo fala em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Paulo já teve encontro com Jesus. Jesus está revelando o evangelho da graça de Deus. Apareceram alguns, já passaram-se alguns anos, agora Paulo está já falando, escrevendo isso aos Gálatas. Então Gálatas capítulo 1, versículo 10 em diante: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, no coração do apóstolo Paulo, ele não agradava a homens. Se ele agradasse a homens, ele sabe: eu não posso ser servo de Cristo. É por isso que o evangelho da graça de Deus não agrada a homens, não agrada ao sistema, não agrada ao que as igrejas atuais estão pregando aqui no Brasil, não agrada quem faz campanha, não agrada quem faz voto, não agrada quem obriga a ser dizimista e fala que o dízimo é antes da lei
então passou, faz parte da graça, não agrada. O evangelho da graça de Deus desossa, desnuda esse evangelho falso e põe a sujeira para fora. Por isso que quem prega o evangelho da graça de Deus não é servo de homens. Não é. Não dá para ser servo de homens submisso a esse sistema e não poder falar do evangelho da graça de Deus. Então vamos ler de novo. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos. Agora, olha aqui, abre o entendimento. O que Paulo está dizendo? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Para por aqui. Então quer dizer, o que o evangelho que Paulo pregava não era segundo o homem? Olha o que ele diz. Porque eu não o recebi nem aprendi de homem algum. Então o evangelho que Paulo pregava, que é esse evangelho da graça de Deus, não era segundo ao homem. Como Paulo prova isso? Ele diz, porque eu não aprendi nem recebi de homem algum. Para aí. Então quer dizer que Paulo não aprendeu nada de Pedro? Não. Quer dizer que Paulo não aprendeu nada de João? Não. Quer dizer que Tiago não ensinou nada para Paulo? Não. Quer dizer que Judas não ensinou nada para Paulo? Não. Esses são os demais escritores do Novo Testamento. Então, olha como isso é rico. Paulo não foi influenciado por Pedro. Paulo não foi influenciado por João. Paulo não foi influenciado por Judas, muito menos por Tiago. Presta atenção, quando Paulo se converteu foi no ano 36, 37 depois de Cristo. Isso é só história, não é um fundamento, mas suponhamos. Suponhamos, quando Paulo se converte, a igreja já existia há vários anos. Pelo menos uns 3, 4 anos, a igreja já estava estabelecida. Pedro, Tiago, João, eles eram colunas da igreja. Vocês podem ver que os demais apóstolos, os outros 11 apóstolos, desapareceram, não tem mais notícia de nada. Mateus escreveu lá o evangelho dele, mas não tem mais notícia de nada. Você não vê o nome deles. Eles não escreveram nenhuma carta depois disso. Eles desapareceram, simplesmente os outros apóstolos desapareceram. Aqueles que levaram a coisa em frente foi João, Tiago e Pedro. Olha bem, pode ver, cadê os outros nomes dos 11, depois que entrou Matias? Sumiu, desapareceram, não tem mais nenhum escrito a respeito deles, a respeito de nada. Então quando Paulo se converteu, a igreja já existia uns 4 anos, 3 anos, 5 anos. A igreja em Jerusalém já era estabelecida. Por que Jesus não foi chamar Pedro para revelar o evangelho da graça de Deus? Eles já eram apóstolos. Por que Jesus não foi revelar o evangelho da graça de Deus, não apareceu ressuscitado para João, que já era apóstolo, que reclinava a cabeça no peito de Jesus, era chamado apóstolo do amor? Jesus não foi atrás dele para revelar o evangelho da graça de Deus. Por que Jesus não foi atrás de Tiago para revelar o evangelho da graça de Deus? Ele já era apóstolo antes de Paulo. Andou com Jesus lá na Galileia. Por que não foi procurar Judas? Por que não foi revelar o evangelho da graça de Deus para Judas? Não foi. Mas ele vai revelar o evangelho para quem não andou com Jesus nos dias da sua carne. Paulo não viu Jesus multiplicar pão, Paulo não viu Jesus andar sobre as águas, os outros viram. Paulo não viu Jesus ressuscitar Lázaro. Paulo não viu Jesus acalmar o mar e a tempestade. Paulo não viu Jesus curar o leproso. E nem viu dar vista ao cego Bartimeu. Paulo não viu Jesus expulsar aquela legião de demônios, o endemoniado Gerazeno.
Paulo não viu nada disso. Paulo não participou nada disso. Paulo talvez nem tenha tido conhecimento destas coisas. Seja coração aberto para entender isso que eu estou te dizendo. Mas Paulo, ele viu Jesus ressuscitado, glorificado, coisa que Jesus não revelou para Pedro, Tiago, João e Judas. Jesus não apareceu para eles. Então o que você entende? Que o evangelho que foi revelado a Paulo, os outros demais apóstolos não tiveram conhecimento. Não tiveram conhecimento. Pedro teve uma palhinha de conhecimento da graça e morreu naquilo. Mas Paulo escreveu 14 cartas do Novo Testamento. Paulo teve revelação total do Evangelho da Graça de Deus. Você está entendendo? Por isso que, se você for ler Tiago, Paulo fala que o homem é salvo não pela fé, por obras também. Ele fala que o homem é justificado também por obras, independente da fé. Contradiz o que Paulo diz, porque ele não entendeu o Evangelho da Graça de Deus. Leia lá. João nunca falou nada da obra da cruz. Leia as cartas de João. 1ª, 2ª e 3ª. Ele não falou nada da obra da cruz, do preço pago. Ele não falou nada da graça de Deus. Tudo na questão dele era o pecado, a expiação do pecado, aquela coisa. Olha Tiago fala tudo coisas de obras de lei, porque os pecados da língua, isso, aquilo e tal, só obras. Ele não fala nada do Evangelho da graça de Deus. Por quê? Porque eles não tiveram revelação do Evangelho da graça de Deus. Eles são apóstolos, mas é claro. Mas Deus chamou Paulo anos depois e revelou o Evangelho da graça de Deus só para o apóstolo Paulo. Por isso que ele é o apóstolo dos gentios, de cada um de nós. Não leve a mal porque eu falei isso. Se você discorda disso, você é livre, fique em paz. Lá na frente você vai entender o que eu estou dizendo. Então Paulo não aprendeu o Evangelho de homem algum. O próprio Cristo apareceu para ele e revelou o Evangelho da graça de Deus para ele. Versículo 2 de Hebreus 1. Nesses últimos dias, como é que Deus fala nos últimos dias? Não fala mais através daquelas vozes do Velho Testamento. Nesses últimos dias, ele nos fala pelo Filho. Onde está a voz de Jesus? Jesus Cristo disse lá em João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aquilo que não é minha ovelha não vai ouvir e não vai acreditar. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Onde está a voz de Jesus? A voz de Jesus está no Velho Testamento? Não, Deus falou para aquele povo naquele tempo. A voz de Jesus não está na Velha Aliança. A voz de Jesus está no Evangelho. A voz de Jesus, que as verdadeiras ovelhas vão ouvir, é o Evangelho da graça de Deus. Está acontecendo uma coisa fenomenal no mundo todo. As ovelhas estão começando a ouvir o Evangelho da graça de Deus. Só que no Brasil existe dezenas de centenas de pessoas que não aguentam mais as igrejas, não aguentam mais esse sistema religioso de cobrança, de domínio, esse evangelho que só se prega Velho Testamento, essa imposição obrigatória de ser dizimista. A igreja não aguenta mais. Tem um monte de gente que não aguenta mais esses pregadores da televisão que são todos mentirosos. Só querem o dinheiro das pessoas, estão enfiados na política de cabo a rabo. Estão ou não estão? Sim ou não? As verdadeiras ovelhas estão começando a acordar para o Evangelho da graça de Deus. Acordar para a voz do verdadeiro pastor que elas têm. No Brasil todo, todos os dias eu recebo contato de pessoas que estão acordando. Por quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As verdadeiras ovelhas começaram a ouvir. Elas me seguem, vão começar a seguir o Jesus do Evangelho da graça de Deus. A voz de Jesus Cristo é o Evangelho da graça de Deus.
Esse evangelho que esteve oculto dos séculos e das gerações. Vamos ler isso, Colossenses capítulo 1. Já estou quase terminando. Colossenses capítulo 1. Essas coisas que Paulo recebeu por revelação, ninguém entendeu no Velho Testamento. Nem Abraão, que foi o pai da fé, entendeu com clareza esse evangelho da graça de Deus. Moisés, que foi um servo de Deus extraordinário, também não entendeu o evangelho da graça de Deus com clareza. Josué, Davi, foi feita a promessa que da descendência dele viria o Cristo, que teria o reino eterno. Ele falou muitas coisas boas e profetizou a respeito de Jesus, mas não entendeu a grandeza desse evangelho da graça de Deus. Eles tiveram uma palhinha de conhecimento, uma coisinha pequena, mas hoje o evangelho da graça de Deus está explícito nas cartas de Paulo. Então Paulo diz assim, Colossenses 1, versículo 26 em diante: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Para aí, o que Paulo está dizendo? Que este evangelho é um mistério que estava oculto do pessoal do passado. Ele está dizendo que o evangelho esteve oculto dos séculos e das gerações. O que ele está dizendo? Que séculos são esses? Tudo aquilo que passou. Que gerações são essas que não entenderam o evangelho da graça de Deus? Os séculos e das gerações passadas. Era uma coisa que estava oculta das pessoas da velha aliança. Só foi revelado depois da cruz. Será que você entende isso? Eu estou te lendo aqui, eu não estou inventando. Eu não estou dizendo assim, ó, Deus me revelou. Não, já está revelado aqui. Deus só abre o entendimento. A revelação é só Deus abrir o entendimento para entender as escrituras. Nada mais que isso. Não vai além disso. Então olha aqui para mim. Você está na televisão, no seu smartphone, no seu celular. Olha aqui, ó, presta atenção. Não desvirtua a sua atenção. Olha, versículo 26 de Colossenses 1. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Então esse mistério, tudo isso que Paulo escreveu, é um mistério que estava oculto do pessoal do passado, dos séculos e das gerações. Agora foi revelado aos seus santos. Agora esse evangelho da graça de Deus é revelado. Jesus levantou o apóstolo Paulo, revelou o evangelho da graça de Deus para ele. Essa é a voz do Filho, o evangelho da graça de Deus. E foi revelado ao apóstolo Paulo esse mistério que estava oculto. Então esse evangelho só é revelado depois da cruz. Ah, pastor, as pessoas brigam. Jesus fez tanto milagre, expulsou demônio, curou enfermos. Fez tudo isso, foi muito bonito, mas não é evangelho, é só a história dos 3 anos e meio que ele teve de ministério. O evangelho começa depois da cruz, selado com o sangue de Jesus, o sangue da nova e eterna aliança. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, olha que coisa interessante. Qual é esse mistério que estava oculto dos séculos e das gerações? Nossa, isso é muito grande, não sei nem como te falar isso. Esse mistério seria Cristo em nós. Não é que Cristo vem lá do céu morar em nós. Vou ler um texto aqui para te explicar isso com clareza. João capítulo 12, versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus está dizendo? Os gregos estão querendo ver Jesus. Jesus agora aqui, em capítulo 12 de João, já é famoso. É famoso pelos seus milagres, famoso pela sua sabedoria.
Os gregos que buscavam sabedoria ficaram sabendo da sabedoria de Jesus Cristo, a forma que ele respondia aos líderes judaicos, e ninguém pegava ele em questão nenhuma, de tão sábio que ele era. Os gregos estão atrás de Jesus Cristo, querem falar com ele. Jesus não dá atenção para isso. Jesus mostra um ponto totalmente diferente. Ele falou assim: em verdade te digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fique ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Então você sabe isso é simples. Você planta um grão de feijão, nasce um pé de feijão com muitas vagens, e essas vagens produzem muitos outros grãos de feijão. Então um grãozinho de feijão produz centenas de grãos de feijões igual a ele. Igual a ele. Se você plantar um grão de milho, esse grão de milho está morto, ele vai ser plantado na terra. Então ele vai se reproduzir num pé de milho, vai produzir lá 4, 5, 6, 7 espigas cheias de outro. Um grão só vai dar centenas de outros grãos iguais a ele. Iguais a ele. Um precisa ser enterrado para que produza milhares segundo a sua espécie. Então o que Jesus diz? Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então Jesus, ele foi o verdadeiro grão de Deus, a vida de Deus, que foi plantado aqui na terra. Ele morreu, foi sepultado, mas quando ele ressuscitou, surgiu a possibilidade dele se multiplicar em milhares e milhões de outros grãos semelhantes a ele, iguais a ele. Você está entendendo isso? Se o grão de feijão se multiplica em outros grãos igual a ele, é a mesma espécie. Então, se Jesus é o grão de Deus que foi plantado na terra, ele morreu e se reproduziu na ressurreição, isso é o centro do Evangelho. O que isso mostra? Cristo em vocês, esperança da glória. Então Cristo veio se reproduzir em nós. É como se ele, através da sua morte e ressurreição, ele se reproduzisse em nós, e nós nos tornássemos um monte de Cristos iguais a eles, pessoas igual a ele. Ele veio restaurar aquela imagem e semelhança de Deus que foi perdida lá em Gênesis 3. Então, na ressurreição de Cristo, ele se reproduziu. Nós somos o fruto da sua morte e ressurreição. Então, quando fala Cristo em vós, significa que cada um de nós somos Cristo, semelhantes a ele, iguais a ele. Nós estamos em fases de transformações, mas o dia que nós tivermos o corpo revestidos da imortalidade, que isso vai acontecer, nós seremos Cristo semelhante a ele, tal como ele é, nós seremos. Isso é a fase final do Evangelho. Deus tinha um filho e veio se reproduzir na terra, semeando este filho, e na sua ressurreição ele reproduziu milhares de filhos semelhantes a Jesus. E lá no futuro, quando tivermos o corpo glorificado, seremos semelhantes a Jesus, salvos, eternamente salvos. Será que você entendeu isso? Então alguém poderia dizer: eu, pastor, defeituoso desse jeito, defeituoso na carne. Mas no Espírito você já está perfeito, você foi aperfeiçoado. Entende isso? O teu Espírito está aguardando o revestimento de um corpo perfeito. Será que você entende isso? Eu acho que eu me precipitei falando assim. Tem tanta gente novinha que vai criar confusão na mente, mas você vai entender isso. Então Cristo se multiplicou na sua ressurreição, por isso que ele teve que morrer. Ele foi plantado na terra,
Na sua ressurreição ele se reproduziu em cada um de nós. Deus agora tem milhares e milhões de filhos nascidos do alto, semelhantes a Jesus, que vão ter o corpo glorificado, semelhantes a Jesus. Então essa coisa estava oculta, por isso que evangelho, presta atenção, vou repetir isso, foi criada uma mentalidade que evangelho é isso, vem aqui se está sem trabalho, vem na igreja que Deus vai te abençoar. Você quer se casar? Fizeram até na igreja o culto para pessoas solteiras, não fizeram isso? Vem aqui, nós vamos pôr uma musiquinha aí, você encontrar alguém dentro da igreja. Você quer se tornar um empresário? Vem aqui, deixa todo o teu dinheiro aqui primeiro, né? E você vai, culto de empresário. Você está se dando mal, vem aqui, você vai levar um sabonetinho ungido, vai dar um banho no teu marido com sabonetinho ungido, e vai resolver o seu problema. Deus resolve os seus problemas, né? Deus resolve os seus problemas, né? Vamos parar por aqui. Até a música canta assim. Deus não vem resolver problema de ninguém. Então criou-se essa mentalidade, é o seguinte, eu estou mal, vou na igreja e Deus dá tudo que eu quero. É o Deus gênio da lâmpada. Aí você vai lá no altar, que tem lá o chifre de bronze no altar do templo de Salomão. Sim ou não? E Deus vai resolver os seus problemas. Mas antes vai pegar um envelope e vai pôr o seu sacrifício no altar. Não é isso que você vê? Isso não é evangelho. Isso é uma mentira, isso é uma farsa. Então qual é a voz de Cristo? Vou voltar lá. Em João capítulo 10, me estendi muito hoje, né? Vai ser um vídeo longo, mas vamos em frente. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Qual é a voz de Jesus? É o evangelho da graça de Deus. Quem são as ovelhas? São esses milhares e milhares que estão se abrindo para o evangelho da graça de Deus. Essa é a voz de Jesus. Esses vão ouvir a voz de Jesus e vão seguir, e eu lhes dou a vida eterna. Qual é a voz de Jesus? Para terminarmos, é o evangelho da graça de Deus. Essa é a verdadeira voz. Essa é a voz que Deus fala pelo Filho nos últimos dias, que chegou a mim, chegou a você e vai chegar a milhares e milhares de pessoas. Hoje nós temos as redes sociais, é impossível que não chegue agora. Então vou ler de novo para terminar. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e nunca jamais perecerão, nunca vão se perder. As ovelhas de Jesus Cristo nunca, nunca, nunca se perderão. Por isso que o crente verdadeiro não perde a salvação. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, quem as me deu, é maior do que tudo, e das mãos do Pai ninguém poderá arrebatar. Então Jesus se multiplicou em cada um de nós. Nós somos Cristo, corpo de Cristo. Isso só o evangelho da graça de Deus. Isso esteve oculto dos séculos e das gerações, mas no evangelho da graça de Deus é revelado. E qual é a voz de Jesus, a voz do Filho que fala nos últimos dias? É o evangelho da graça de Deus. Que coisa linda. Graças a Deus, né? Glória a Deus, né? E assim nós vamos ficando por aqui. Foi uma alegria grande poder chegar até você através desta live. Eu vou terminá-la dizendo isso, como sempre faço. A tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, é você mesmo. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.